Então, bom dia, me apresentando, iniciando. Photon Training é a escola de treinadores, sou treinadora e também terapeuta da Kenkopato. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um assunto bastante importante, que é exatamente as moléculas certas no lugar certo. Esse é um conceito da ortomolecular e o foco principal é entender o que o fóton pode fazer nas nossas células, no nosso corpo, no nosso organismo. O que o fóton pode ajudar quando a gente fala em moléculas? Para falar sobre isso, a gente precisa entender um pouquinho sobre os radicais livres. Radicais livres é um nome que ouvimos muito, fala-se muito, só que a gente tem um conceito bastante errôneo até quando a gente fala de radicais livres. Quando falamos ou quando ouvimos, vem imediatamente como algo ruim. E os radicais livres, eles não são tão ruins assim. São ruins quando eles estão exacerbados, em quantidades muito elevadas, que prejudica todo o organismo. Mas onde que ele é benéfico? Ele é benéfico para ajudar no sistema de defesa, na coagulação do nosso sangue, ele ajuda a fazer reparação das células e ajuda na cicatrização, principalmente dos vasos sanguíneos, ajuda na apoptose, que é a morte programada das células, e ajudar com que essas células sejam eliminadas quando elas não têm mais função. Então, os radicais livres, eles acontecem o tempo todo. Respiramos, está acontecendo radicais livres. 5% do oxigênio que respiramos se torna radical livre. Então, ele é necessário, ele é importante. E o que a gente precisa entender dos radicais livres? Que são moléculas instáveis liberadas pelo metabolismo com elétrons altamente reativos. Ele perde um elétron, ele fica sambando lá no organismo. Para ele se manter estável, o que ele faz? Ele rouba um elétron de uma célula, de uma molécula que está pareada adequadamente. Aí ele se torna uma molécula saudável e prejudica a outra. Esse processo sempre vai acontecer. E nós vamos entender um pouquinho quando ele deve ser equilibrado para que não aconteça as patologias, as lesões, os problemas causados pelo excesso de radicais livres. Que o excesso vai trazer o quê? Envelhecimento precoce. Aqui nós colocamos uma figura que mostra o quê? Uma pele envelhecida. Mas esse envelhecimento, ele é só da pele? É só quando a gente fala, nossa, apareceu uma ruguinha, um pezinho de galinha? Não. É o envelhecimento da pele, é o envelhecimento do cabelo, é o envelhecimento das células, dos tecidos, dos órgãos e de todo um sistema. Então a gente precisa ter equilíbrio. Com o excesso de radicais livres, a gente tem mutação do DNA, replica com doença, replica com deficiências, destruição da membrana lipídica, que também é proteção nas células, e vem as patologias que são o pior problema quando o radical livre está em excesso. São liberados quando tem excesso de exercício físico. Aí vem aquela confusão, né? Nossa, mas todo mundo fala que precisamos de exercício físico. Só que o exercício físico exagerado e prolongado provoca mais liberação de radicais livres. A exposição demasiada ao sol, por quê? Porque também vem o prejuízo do ultravioleta. Ingerir bebidas alcoólicas, fumar, porque o fumar, a fumaça do cigarro é altamente nociva e aumenta muito a quantidade de radicais livres. Faça, por favor. Pode passar. E a gente precisa, então, ter só o cuidado no equilibrar da nossa condição metabólica para evitar o efeito danoso desses radicais livres. Também, está faltando aí, por gentileza, dar uma observada. Ingerir alimentos com muita fritura e refinados. Por quê? A gordura, ela fica saturada e essa gordura saturada vai para o organismo com uma condição maléfica em vários aspectos, inclusive alterando o radical livre. Uso demasiado de medicamentos e água de baixa qualidade. Uma água ácida, rica em conteúdos químicos que prejudica as nossas células. Também acontece de fazer o efeito do radical livre ser danoso no organismo.
Alimentos carregados de pesticidas, herbicidas, hormônios, aditivos químicos de montão, que hoje a gente sabe que é muito utilizado. O estresse do dia a dia sem controle. Alguém aqui sofre de estresse em algum momento do dia, ou da semana, ou do mês? Tem gente levantando o dedinho, a mão, o braço, assim, né? O que acontece? Por quê? Por causa dos problemas emocionais, a tensão, a ansiedade que a gente comentou hoje. Isso faz com que a gente tenha uma liberação muito maior de radicais livres. Poluição ambiental. Quem aqui está livre de poluição ambiental? Logo, todos nós sofremos as consequências danosas do radical livre. Desequilíbrio emocional. O estresse eleva os desequilíbrios emocionais. Aí a gente tem alteração de ansiedade, medo, raiva, insegurança, tristezas. Tudo isso gera uma condição danosa no organismo, porque tem todo o envolvimento aí de adrenalina, de cortisol, de substâncias químicas do nosso organismo que faz com que vai gerar um prejuízo para as nossas células. Raio-X, radiação gama em alimentos. Raio-X não precisa nem falar muito, todo mundo conhece. E o raio gama? Uso exacerbado que a gente tem hoje, por exemplo, tem micro-ondas. A gente precisa tomar muito cuidado, porque danifica a estrutura da molécula do alimento e logo das nossas células. E aí o grande problema de tudo isso é o que nós chamamos de estresse oxidativo. Então eu gostaria que vocês pensassem mais nessa questão do estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? É quando a gente tem o organismo bastante carregado da ação prejudicial do radical livre e um organismo desequilibrado não dando conta. Quando ele não dá conta, o que ele faz? Ele provoca a inflamação, dá deficiências nas células, aparecem muitas doenças e nós vamos falar um pouquinho delas. Nós sabemos que, além do envelhecimento precoce, o excesso de radicais livres, já temos catalogado mais de 70 doenças provocadas por esse desequilíbrio. O Alzheimer, diabetes, Parkinson, lúpus. Vocês conhecem pessoas com problemas desse tipo, com essas patologias, com essas doenças? Nós temos câncer. Câncer era uma doença rara. E as pessoas falavam e falavam, nossa, câncer, né? Aquele segredinho. Hoje todo mundo precisa tomar conhecimento porque estamos aí de campo enorme aberto com predisposição de câncer, além da genética, os desequilíbrios que provocam essa situação é o que nós acabamos de citar. Esclerose múltipla também. Aqui nós temos um exemplo da maçã que a gente bem conhece. Ela oxida rapidinho quando a gente corta e ela começa a ficar escura, não é assim? Isso é uma reação do oxigênio e que faz com que o radical livre provoque aquele escurecimento. Aqui nós temos como um exemplo uma maçã íntegra, é a nossa célula íntegra. Só que ela começa a oxidar, a nossa célula também começa a oxidar, aqui ainda de uma maneira leve, não tem uma doença instalada. Mas quando ela se torna muito mais oxidada e a nossa célula também, aqui já aparecem as doenças. E elas vão aumentando, aumentando, e todas as doenças crônico-degenerativas vêm por excesso de radicais livres. Passa por gentileza. Aí aqui nós temos a figura de desgastes, degenerações principais que a gente muito conhece, como as artrites, artroses, o lúpus eritematoso sistêmico e o lúpus discoide, que são os de pele e aqueles que afetam coração, rim, fígado. Imaginem um estrago dentro de um corpo por causa da ação maléfica de radicais livres em excesso. As doenças coronarianas, degeneração macular provocando cegueira, e aí tem uma infinidade, como a gente falou, tem hoje catalogado mais de 70 doenças provocadas pelo radical livre. É necessário, então, que a gente tenha um equilíbrio para que o nosso sistema imunológico possa fazer a defesa adequada e não permitir que essas doenças aconteçam. Por quê? Por ter mais efeito danoso do radical livre, que é o estresse oxidativo, do que a saúde equilibrada. Passa, por favor. E como que a gente vai fazer isso, então? Através da nutrição celular. E essa nutrição celular, ela vem por onde? Do alimento. É do alimento que a gente precisa absorver
os nutrientes necessários, como as vitaminas, os aminoácidos, as proteínas, tudo que o nosso corpo precisa deve vir do alimento. Porém, como nós vimos, pesticidas, hormônios, herbicidas, uma água de uma qualidade duvidosa, isso faz com que o nosso alimento esteja carregado de nutrientes 100%? Ou sim ou não? Então nós precisamos ter uma observação muito grande sobre o nosso alimento. Porém, é necessário muitas vezes a gente ter uma suplementação alimentar, que também deve ser equilibrada. Não podemos ter em excesso suplementos de qualquer maneira, porque também o excesso de medicamento, de suplemento, vai piorar o organismo quando não bem equilibrado. Mas através da nutrição das células, a gente tem o quê? O equilíbrio, essa troca e o nosso sistema de defesa colaborando para evitar as doenças. E aí a gente entra então com a ação do fóton platina íon. O que o fóton tem a ver com radical livre, com oxidação, com estresse oxidativo, com patologia? O que vocês acham? Circula e quebra a molécula. Circula o quê? Sangue. Circula água, circula o sangue, né? Então, onde que entra o fóton íon? O fóton íon, por essa preparação maravilhosa que é a fusão de elementos tão importantes como titânio, platina, alumínio, ouro, a prata, ele faz o quê? Ele emite uma luz, essa luz é uma energia que dentro da nossa água corporal, ele faz com que as células tenham capacidade de ter maior nutrição e maior eliminação das toxinas. Então, a grande importância do uso do fóton está quando a gente toma uma água fotonizada, utiliza qualquer um dos nossos produtos, porque qual é o produto da Kenkopato que não tem fóton? Tem algum? Não. O que não foi lançado. O que não foi lançado, mas se for lançado já tem fóton. Então, assim, temos hoje na nossa mão todos os nossos produtos, por isso eu nem identifiquei um produto, por quê? Porque a matéria-prima do nosso produto, o princípio ativo do nosso produto é o fóton. Então nós temos o fóton promovendo o que para o nosso organismo? Ele vai trabalhar a água corporal, vai dinamizar os clústeres por causa dessa energia, vai melhorar a circulação sanguínea, otimizar o uso do oxigênio. Muitas pessoas falam assim, mas para que os íons? Os íons negativos, que a gente encontra tanto na beira da praia, nas cachoeiras, na mata, né, entre as montanhas, isso faz o que para a gente? Otimiza o nosso oxigênio, otimiza o oxigênio dentro das células. E quando a gente faz isso, a gente faz o quê? Abre portas para maior nutrição. A gente aumenta a absorção de nutrientes e aumenta a eliminação das toxinas. E isso a gente tem que marcar bem, porque muitas pessoas falam, mas para que eu vou usar fóton? O que o fóton tem com a circulação? Por que eu uso fóton e melhora aqui e ali, tira dor, diminui a inflamação, promove bem-estar, me dá mais energia? Exatamente por essa troca de eu eliminar as toxinas que me causou um estresse oxidativo e aumenta a energia porque eu tenho maior nutrição. Se eu faço essa condição acontecer, eu tenho menos doença, tenho menos dor, tenho menos inflamação, tenho menos processos degenerativos. Todos nós estamos caminhando e com o passar da idade, acontece uma degeneração. Mas uma coisa é, nós temos uma pessoa de 70 anos com as cartilagens íntegras ou quase íntegras, e nós temos uma condição de uma pessoa com 40 anos, com próteses de joelho, de tornozelo, com próteses na coluna por degeneração grave. Isso vem de onde? Do alimento, da água, do estresse do dia a dia, dessa série de desequilíbrios que nós acabamos de comentar. Então, favorecendo a nutrição correta das nossas células, temos equilíbrio e o fóton tem uma ajuda importantíssima nisso. O fóton dá essa capacidade de nós termos um sangue fluido. Deixa de ter um sangue viscoso, um sangue denso, vamos dizer assim, um sangue grosso, de modo de falar, né, para o pessoal entender. Então a gente começa a ter um sangue fluido, um sangue que adequadamente está oxigenado e nutrido. Então nós temos saúde com isso. Pode passar? Promovendo então um ambiente saudável, minimizando essa condição, o que nós vamos fazer? Eliminar de vez do nosso corpo as doenças, prevenir as doenças,
aumentar a potência do nosso sistema de defesa, que é o quê? Nosso soldadinho de combate. Os nossos soldadinhos de combate, eles são os leucócitos, as células do nosso sangue, que todos nós, quando fazemos aquele exame de hemograma, nós sabemos que estão lá leucócitos. Se está quantas porcentagem, baixo ou não. É aí que é analisado o quanto de defesa nós temos. Num caso de infecção, num caso de inflamação, uma invasão por bactérias, por vírus, por fungos, os nossos soldadinhos entram em ação para a gente ter saúde. Agora, se temos um corpo com estresse oxidativo, esses soldadinhos perdem força, eles lutam, aumenta bastante no organismo. Mas, se o estresse oxidativo for além da capacidade das defesas, a doença se instala e acontece. Por que muitas vezes a gente faz exame e fala assim, nossa, o médico pergunta, você já teve isso ou aquilo de doença? Não sei, doutor, acho que não. Mas lá no seu exame de leucócitos, mostra que você já teve o contágio e tem uma defesa. Tem lá um soldadinho que ele foi preparado contra um vírus da gripe, contra uma hepatite, contra uma doença específica que às vezes a gente passa por ela e nem fica sabendo. Por quê? Não se manifestou de maneira que você precisasse ir atrás, porque as suas defesas estavam excelentes. Quando não está excelente, qualquer gripe derruba. Qualquer gripe põe de cama, qualquer gripe deixa a pessoa em estado crítico. Então, para manter esses soldadinhos de defesa em ordem, precisamos ter o sistema imunológico equilibrado. E o fóton ajuda a gente nisso. O fóton dá essa capacidade, por quê? Porque leva nutrição para as células e maior eliminação das toxinas, que acontece através da linfa, através da urina, no próprio sangue, fazendo a capacidade de troca ser efetiva.